Nós vamos fazer um estudo agora sobre 2 pontos de rotação e o eixo da coluna, e você vai ver como esse detalhe, como esse entendimento vai ser útil em quase tudo dentro do jiu-jitsu, com algumas pequenas exceções, né? Vamos lá. Pode ficar sentado, Rodrigo, por favor. Quase tudo no jiu-jitsu, né? As raspagens, quedas, passagens, elas diz respeito a controle de eixo de rotação, do meu adversário ficar com o quadril virado para baixo ou o quadril virado para cima, né? Eu, enquanto estou por cima, meu quadril direcionado para baixo, e o Rodrigo, enquanto está por baixo, com o quadril dele direcionado para cima. Uma vez que eu passo a guarda, eu quero que o quadril dele continue para cima, nunca vire para baixo, e quero manter o meu para baixo. Enquanto ele está fazendo guarda comigo, ele quer de alguma maneira fazer o meu quadril virar para eu ficar com o meu quadril virado para cima e cair. Uma maneira um pouco confusa, mas a gente já vai entender isso, tá? Ou seja, é impossível o Rodrigo ficar em pé sem virar o quadril dele para baixo. Fica em pé sem virar o quadril para baixo. Não tem como, tá vendo? Não tem como. Ou seja, entendendo isso, se eu controlar o quadril dele sempre virado para cima, não tem como ele ficar em pé. E ele vai ver depois, de maneira para colocar para baixo, ele precisa fazer essa inversão também, tá? Entendendo isso, pode vir mais para cá um pouquinho, Rodrigo, por favor. Entendendo isso, é importante a gente observar que a gente tem 2 pontos de rotação. O principal deles é o quadril. E por que é o principal? É onde tem as principais e as maiores musculaturas inseridas, né? As musculaturas das pernas que vêm, musculatura do abdômen, da coluna, da lombar, a região do core, então é a mais forte que tem. E o outro ponto de giro são a região dos ombros, ou a gente pode chamar também de cintura escapular. Quando eu tenho um bom controle no meu adversário, eu controlo os dois. Se eu consigo controlar os dois, eu tenho um controle absoluto. Quando eu controlo só um, já tenho que fazer mais força, já é mais difícil de entender, de controlar, porque eles são ligados pela coluna, e a gente já vai ver daqui a pouquinho sobre essa força da coluna. Mas o que isso vai clarear para mim? Quando eu estou lutando, por exemplo, controlando o meu adversário no controle lateral, na passagem de guarda, eu preciso controlar o quadril dele e controlar os ombros. Às vezes eu controlo muito forte o quadril, só que se o Rodrigo começa a rotacionar o ombro, recolhe, bota um cotovelo no tatame ali, ó, ele vai começar a ter força para liberar o quadril. Da mesma forma, se eu controlo bem aqui a cabeça dele, a região dos ombros, e ele começa a virar o quadril para o chão, lá a barriga para o chão, faz a virada de 8 apoios, tá? Jogando a perna de baixo para lá, para trás. Isso, se ele começa a virar, vai virando o quadril lá, ó, fica difícil de eu manter ele aqui. A gente sempre vai estar buscando no jiu-jitsu controlar essas 2 partes. Quando a gente está fazendo guarda, do mesmo jeito. Pode virar de 4 apoio, Rodrigo, por favor. Quando eu estou fazendo guarda de 4 apoio, com as pernas e as mãos no chão, tá? Aqui. Eu quero raspar o meu adversário, eu também vou precisar trabalhar em cima desses 2 eixos. Do eixo do controle de rotação do quadril e controle de rotação do ombro. Então eu posso, por exemplo, começar aqui uma rotação de ombro do Rodrigo para, consequentemente, rodar o quadril, certo? Uma raspagem onde a gente utiliza, por exemplo, guarda-laço, guarda-aranha, os tipos de guarda que a gente usa controle na cintura escapular do meu adversário. Ou posições que a gente usa controle nas pernas, no quadril do meu adversário. Por exemplo, uma meia guarda, quando eu começo a dobrar o quadril do meu adversário e virar, colocar ele sentado aqui no chão. Ou uma guarda de la riva, onde eu vou gerando torção no quadril do meu adversário. Ou seja, a movimentação da cintura escapular, ela acontece naquela direção, rotacionando para lá, rotacionando para cá, ou ainda de rolamento, bota a mão para dentro lá, rolamento por cima do ombro para frente, certo? E da cintura pélvica, da mesma forma, rotacionando para lá, rotacionando para cá, ou quando ele está muito em pé e eu coloco ele sentado para trás aqui, né? Então, os 2 centros de rotação, eles funcionam nos 2 sentidos
e um terceiro sentido para frente, um ficando sentado e o outro forçando o rolamento. Então toda vez que eu faço guarda, lembra de controle absoluto e um controle de um dos membros só. Então, por exemplo, se eu estou lutando com o Rodrigo aqui e eu começo de gancho a girar a perna dele, jogar para lá, é mais difícil de eu raspar só controlando o eixo do quadril dele. Agora, se eu controlo aqui em cima também a cintura escapular, eu consigo rotacionar ele mais forte no chão. Chegou aqui embaixo, da mesma forma, ele vai querer agora ganhar espaço para liberar o quadril, por exemplo, jogando essa perna por baixo, lá para trás, para virar o quadril aqui, ou para virar o ombro para conseguir voltar para cima, né? Então, quando eu faço uma guarda-laço, por exemplo, aqui eu estou controlando a cintura escapular do meu adversário. Tem bastante raspagem aqui? Tem, mas ela acaba ficando ainda mais forte quando o meu laço vai lá e conecta com o quadril. Agora eu tenho rotação de cintura escapular e rotação lá embaixo da cintura pélvica também. E aí eu consigo atacar os dois pontos do meu adversário. E muitas vezes, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, por que é importante essa conexão com os dois. Porque entre o quadril e o ombro, né, a cintura escapular e a cintura pélvica, tem a coluna. E ela não tem tanta rotação. Então, toda vez que ela está rodando uma muito para um lado, ela acaba levando a outra junto. A gente vai fazer um exemplo aqui, como quando a gente vai torcer uma toalha pesada em dupla, por exemplo. Quando eu começo a fazer muita força, chega um momento que ele não consegue manter lá, que vai rotacionar lá embaixo. Por isso, quando eu controlo só em cima e lá embaixo começa a fazer força para cá, gira para cá, aos poucos eu não vou conseguir manter aqui e vice-versa, né? Por isso a importância de a gente tentar controlar os dois pontos e tentar entender isso, né? Quando eu estou fazendo guarda e eu quero raspar o meu adversário, eu vou precisar rotacionar o ombro dele e rotacionar o quadril dele. E aí a gente pode falar das principais alavancas ligadas a isso, né? A região que controla a cintura escapular, a principal alavanca é o ombro, o braço até o cotovelo, que é uma alavanca fixa, e quando está estendido até o braço. A alavanca que controla o quadril, a alavanca fixa até o joelho, e quando está estendido e controlado até os pés, né? E isso, olha só que legal. Pode ficar deitado com a cabeça para lá, Rodrigo, por favor. Por exemplo, quando eu estou montado e meu adversário está com o cotovelo fechado, não tem alavanca controlando o eixo de rotação do ombro dele. Então agora, para ele se posicionar de lado, vira de lado, e começar a fazer uma fuga de quadril aqui, é muito fácil para me tirar. À medida que eu começo a avançar meu joelho, e eu agora obriguei a ele a ter uma alavanca de 90 graus, para ele ficar de lado agora, fica de lado, como já é mais travado, mais difícil de ele ficar de lado, que ele não consegue recolher o cotovelo. Então a gente usa isso na montada, a gente usa isso no controle lateral, no domínio de braço, a gente usa isso no controle de perna, né? Às vezes o meu adversário está aqui, eu estou passando a guarda dele e estou aqui. Aí ele começa a fazer força para lá, para rodar, eu largo tudo e venho segurar ele aqui. Enquanto era só eu ter mantido aqui, roda para lá, Rodrigo. Era só manter aqui, uma baita alavanca de controle de eixo de rotação. E aí a gente começa a entender melhor como fazer esses domínios. Então eu entendendo sobre o controle de rotação, de cintura escapular e de cintura pélvica, e como eu uso isso quando eu estou por cima, não deixando o meu adversário virar para baixo, quando eu estou por baixo, querendo derrubar o meu adversário, forçá-lo a virar para cima, a gente começa a observar esse detalhe em todas as guardas que a gente faz. Então começa a usar aquelas guardas mistas, aranha de um lado, laça do outro, um ganchinho lá embaixo, e agora você começa a entender melhor como faz sentido, como os seus ganchos e os seus controles linkados aos eixos de rotação te ajudam a raspar, a controlar a raspagem, a aplicar queda, a defender queda, a estabilizar posição,
a ter mais controle dentro do jiu-jitsu. Então estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec. Os.